Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer um tapete de biquinho, vou ensinar como que faz. Então aqui eu tenho a base que eu vou usar é matelacê, ó. Daquele que eu sempre uso, que dá para comprar por metro, por quilo, nas lojas de tecido. Daí aqui no meio eu cortei um quadradinho de 8 por 8, ó, eu risquei o meio aqui, a gente dobra assim, né? E marca bem assim, daí risca aqui no meio, né? Daí aqui também dobra assim e marca e risca. Daí, ó, aqui fica o meio dele daí pra centralizar ali. Daí esse quadrinho vai bem assim de ponta no meio. É 8 por 8 esse quadradinho aqui. Já vou mostrar a medida do tapete. Ó, ele tem 80 por 48. E daí os tecidinhos que eu vou usar, os quadradinhos para fazer os biquinhos, é tudo 8 por 8, tamanho desse aqui, ó. Eu uso assim, ó, de uma caixinha de leite, eu recorto 8 por 8, que daí é fácil, vai apoiar no tecido, riscando. Ó, já deixo um monte cortadinho assim. E no intervalo desse aí eu vou pôr umas faixinhas de 7,5, ó. Essas faixinhas aqui, tudo de 7,5. E corta vários, assim, de várias cores. E vai intercalando. Eu vou mostrar ali como que eu faço. E quem quiser, ó, aqui tem 7,5, né? Mas quem quiser que fique mais encostadinho, eu já fiz um outro tapete com 5 no meio. 5 centímetros. Até ali no chão. Depois eu mostro. Ó, e não pode pegar... Essa tira tem 7,5 de largura, tá? Não sei se eu já falei ali. Tem que pegar e pôr um lado aqui, no outro aqui. Não seguir já aqui, sabe? Com essa faixa. Entendeu? Tem que fazer as duas partes primeiro ali. Depois passar pro outro. E da mesma cor eu faço os 4 cantinhos aqui, ó. Agora eu já costurei esse desse lado. Ó, agora põe, aqui tá os dois lados, né? Agora põe essa faixa aqui, pegando esses 3 quadrados. Ó, aquele quadradinho, né, de 8 por 8, agora a gente dobra bem no meio, mais uma vez aqui. Daí essa aberturinha aqui a gente deixa sempre para um lado. A gente encosta aqui. E o certo é a gente ver quantos que cabem mais ou menos aqui, que depois vai aumentando, acho que um cada carreira. Esse aqui vai 3 desse lado, ó. Ergue um pouquinho essa pontinha. O certo é já pôr o outro antes de encostar ali. Ó, aqui não vai até a ponta porque o tecido era até aqui, ó, então. Ó, agora os cantos aqui, ó, é sempre a gente tenta encostar assim pra deixar esse biquinho reto com esse, ó. Os 4 cantos aqui, daí o resto aqui é tudo igual aqui, ó. Só no cantinho aqui que a gente encosta assim pra ficar bonitinho. Aqui vai 3 também desse quadradinho, que é um quadrado, né? Ó, sempre virado essa abertura pra cá. Pro mesmo lado.
Ó, daí agora a gente pega, deixa eu achar um quadradinho, pra ficar ali certinho o cantinho, igual o outro lá, ó. A gente encosta bem aqui embaixo, ó. Tem que tentar deixar essa pontinha igual aqui, nem que sobre pra baixo aqui. Se for pra sobrar, sobe pra cá, mas aqui fica igual, ó. Então, agora eu vou fazer igual essas partes aqui, daí eu já volto a mostrar ali a outra parte. Ó, como que os cantinhos ficam tudo certinho, ó, né? Os 4 cantos, ó. Agora a gente pega outro tecido de 7,5 cm, põe retinho aqui. Fazer todos os lados igual. Só que tem que fazer primeiro esse lado e esse, depois esse e esse. Não pode fazer seguido assim, esse, depois esse. E se a gente erguer aqui e aparecer a costura desse quadradinho, a gente passa mais pra dentro um pouquinho. Aqui deu certinho. Eu só corto o fio quando é pra mudar o lado aqui. Agora vai desse lado aqui, ó. Os dois lados. Eu só corto o fio de cima quando não precisa mudar muito longe. O de baixo da lançadeira fica o mesmo, grudado ali. Depois no final é só recortar os fiapinhos embaixo. Ó, agora desse lado. Ó, que nem aqui que eu falei, ó. Aparece essa costurinha, né? Daí eu acerto certinho e passo mais uma vez ali. Marco assim, ó, que às vezes não acerta bem. Não gosto que apareça a costura, ó. Onde tá a marquinha agora eu passo, ó, que daí eu sei que fica certinho ali, daí. Ó, agora ó, fica certinho. Sempre a gente dobra e vê se não tá certo, ó, passa mais uma costura. Então aqui a gente vem aqui na pontinha de novo, né? Ó, o biquinho virado pra cá, essa abertura. Ah, já vou costurar ele direto. Daí não costura até o fim, que o outro encaixa ali de baixo por outra cor. E a costura tem que pegar bem no quadradinho, assim, para não ficar descosturado embaixo, assim. Tem que cuidar bem na hora de costurar, dobrar bem certinho. Daí as pontinhas ficam tudo juntinho, assim, ó, bem fechadinho. Ó, agora eu vou fazer outro cantinho aqui pra vocês verem. Ó, aqui, ó, os biquinhos, né? Nem que ele fique um pouquinho pra baixo aqui, ó, mas os biquinhos ficam bonito encostadinho, assim. Daí é tudo igual, agora que eu vou, todos os 4 cantos. E aqui a gente só vai encaixando os quadradinhos. Olha que bonito que tá ficando. Ó, agora eu tô só nos 2 lados aqui. Quando encosta aqui, ó,
Daí a gente para de fazer nessa ponta, né? Só vai aqui e aqui, dois. Daí aqui, ó, quando eu dou uma paradinha, eu já passo uma costurinha assim, ó, pra depois recortar pra pôr o viés aqui, o bico. Daí já vai ficando pronto junto já. Aqui, ó. Vou até cortar. Ó, agora só fica aqui e aqui, só fazendo esse cantinho. Quando tiver aqui pertinho, para de fazer esse bico aqui. Daí só termina com o outro ali. Vou mostrar depois. Agora vamos pôr uma faixa vermelha, acho. Ó, aqui agora que tá no fim, a gente pode pôr os dois lados seguidos, ó. Que antes não dava, né? Era um de um lado, outro do outro. Agora aqui já dá pra... Que já tem só as duas partes, daí a gente tem que pôr os dois lados já aqui, ó. Erguelim. Daí aqui vai aqui, ó. Ó, agora eu terminei esses lados, chegou aqui na ponta, né? Agora eu faço só esse lado e só esse. O outro lado também vai ser assim, daí. O tecido agora vem até aqui, ó. Daqui já não vai mais biquinho. Daí eu termino uma ponta primeiro, daí já vou pra outra. Ó, só que eu vou seguir a ordem das cores, ó, né? Porque aqui, ó, tudo certinho. Daí aqui eu ponho essa cor aqui, eu continuo com essa cor. Quando eu mudo aqui também, os dois lados. Pra ficar bonito. Ó, costurei tudo, já tô recortando aqui, ó. Ó como que ficou. Vou recortar aqui em volta, pra depois pôr o acabamento. Ó, aqui dos lados eu vou colocar uma faixa de 7,5 cm de largura pelo tamanho do tapete aqui, ó. Costurar aqui daí. E aqui, deixa eu mostrar ali. Cadê o alfinete, meu Deus? Aqui tem que ser um pouquinho mais largo do que o tapete, ó, para fazer os acabamentos dos dois lados, ó. 7,5 cm de largura também. Aqui eu vou até emendar, ó, porque não ia dar que chega. Então agora vamos ali costurar. Hoje eu tô com uma ajudante aqui, ó, varrendo a casa, uma netinha minha, a Luísa. Luísa, dá oi aí, Luísa. Oi. Essa aí é a minha neta. Netinha trabalhadeira, tá ajudando a limpar a casa. Agora, vamos dobrar aqui. Ó, fica bonito fazer o bico da cor que mais aparece aqui, que nesse verde, que é mais forte, né? Daí faz o bico aqui, ó, barrado do mesmo, uma das cores que tem no meio aí, pra ficar bonito. Esse verde é o mais forte. Nossa, furando o dedo. Olha que bonito que fica essa cor, né? Passar uma costura aqui bem na pontinha, depois eu passo mais uma aqui do ladinho, fazer isso dos dois lados, pra ficar bem firme. Ó, agora, ó, costurei duas costuras, né, cada lado. Agora a gente vira do avesso. Põe o direito com o avesso aqui pra dar certo, ó. Tem que sobrar um pouquinho cada lado, até emendei um pouco ali. Vou até cortar aqui. Vou dar um alfinete pra mim. Ó, daí eu passo a costura aqui igual eu fiz com o outro, depois a gente vira pro outro lado. Deixa um alfinete.
Ó, agora a gente dobra aqui os cantos, né? Puxa pra cá. Dá pra fazer de dois jeitos, mas tem hora que eu faço daquele outro que fica por baixo, ó, essa parte aqui, pra trás ali, mas daí agora eu tô fazendo diferente. Usar o alfinete da Círculo, olha, esses alfinetes são muito bons, da Círculo fininho. Eu usava um que era grosso ali, que não furava o tecido, esse aqui é uma beleza. É da marca Círculo, isso aí. Todas as coisas da Círculo são boas, né? Eu ganhei esses alfinetes da Luana, que é da Círculo. Ganhei mais uns presentes que eu vou mostrar depois. Ó, agora eu vou passar uma costurinha igual eu fiz aqui do lado, sabe? Uma costura na pontinha, depois mais uma dos dois lados, né? Ó, que lindo que ficou. Ó, daí aqui eu tinha feito um que eu fiz as tiras mais estreitas, daí, ó. Só que daí os negocinhos ficam muito pertinho do outro. Eu prefiro esse, que é mais longe. Esse aqui tem 5 centímetros aqui, esse aqui tem 7,5. Gostei mais desse, mas ficou bonito aquele também. Ó, pessoal, eu recebi mais uns presentes da Luana, uma inscrita, que ela trabalha na Círculo. É, tudo produtos da Círculo aqui, ó. Daí é pra fazer amigurumi. Ó, já comecei a fazer uma boneca pras netas, só falta pôr o cabelo, o ursinho, olha que bonito que fica. Esse fio da Círculo é muito bom pra fazer. Ó, tem grande assim também. Ó, ela me deu cola, deu tudo, esses fios brilhosos, agulha de crochê, que eu faço crochê também. Só que eu faço só pra gente em casa, não faço pra vender crochê. E as bonecas vai ser só para os netos, que senão demora muito pra fazer. Sou mais de costura. Então, essa semana, os inscritos passou de 1000, nós estamos bem felizes. E daí eu vou ler o nome dos inscritos aqui, então. Por óculos. Geralda Bortolucci, Regina Camargo, que sempre comenta os vídeos, obrigado pelos comentários, tia Paula, minha cunhada, Jussara Conceição, obrigado pelos comentários, Maria das Graças de Tocantins, Maria Séries de Aracaju, Sergipe, cidade Maruim, Maria Graça, Cida Lima, Tereza Maria, Cleusa Silva. E quem quiser que a gente fale o nome e a cidade, daí a gente fala a cidade também que a pessoa mora. Ó, aqui Maria da Graça é de Aracaju, Sergipe. Maria Socorro Oliveira Reis Silva, lá da Bahia, esse aqui. Eva Ferreira do ECA, que mora no Rio de Janeiro, mas ela é mineira. Ela mora no Rio, mas é mineira. Dorinha Aleca Alencar de Porto Velho. Obrigado por se inscrever e pelos comentários. E quem quiser que a gente fale o nome, tem que comentar alguma coisa e o nome da cidade. Daí que daí a gente fala, daí. Aqueles que a gente conseguir, né? Porque às vezes tem muito, a gente não consegue falar tudo. Tchau, então até o próximo vídeo. Tá, tchau, Luiz. Ó, a netinha aqui, ó. Se inscreva no canal.